Passemos agora ao momento atual em que o PSD tem 3 vereadores, o PS tem 4 e a CDU tem 4. Portanto, o PSD tinha 2 vereadores, passou a 3 vereadores. Sim. Neste momento não tem acordos, não está preso a outras questões que estes acordos condicionam sempre, penso eu, condicionam sempre a posição dos partidos. Como é que tem corrido este mandato, do seu ponto de vista, a situação de alguém que tem um acordo e neste momento em que não está presa a nenhum acordo com nenhuma força política, não tem essa responsabilidade de assegurar a gestão corrente do município? Quais são as diferenças? Sabe que... é evidente que há diferenças. Claro. Mas sabe que eu não sinto as coisas dessa forma. Eu sempre tive a liberdade democrática de dizer o que pensava. Nunca o Partido Comunista me impediu, nem sequer tentou impedir, nem valia a pena tentar, mas nem sequer tentou impedir a liberdade democrática. A única diferença é que nós, quando tínhamos um acordo, discutíamos isso à porta fechada. Portanto, eu e o vereador Fernando Costa fazíamos reuniões de trabalho com os vereadores do Partido Comunista e com o Presidente e discutíamos isso à porta fechada. E o que ia à reunião de Câmara já era um consenso. Exato. Hoje não, hoje temos publicamente na reunião de Câmara a dizer as nossas opiniões e nós estamos fartos de dizer, o Partido Comunista, que estamos disponíveis sempre para falar com o Partido Comunista para defender os interesses das populações e para criar consensos. O Partido Comunista ainda não percebeu uma coisa, ou melhor, começa a perceber que não ganhou com a maioria absoluta as eleições. Começa a perceber que a política do quer posso ir mando não é a política que os eleitores escolheram. E começa a perceber que tem que falar com as oposições. Numa primeira fase, escolheu conversar essencialmente com o Partido Socialista. Os resultados foram os que deram. Orçamentos chumbados quando tinham sido aprovados previamente, tarifários viabilizados depois chumbados os orçamentos, outras situações que não ditam uns com os outros. O Partido Social Democrata é muito claro. É sim é sim, não é não. Não há dúvidas sobre as posições do Partido Social Democrata e não haverão no futuro. O que quer dizer com isto? Quer dizer que a CDU tem que entender, ou o Partido Comunista neste caso, porque não há nenhum membro dos Verdes na Câmara, tem que entender que não tem maioria absoluta. Eu já disse isto nas reuniões de Câmara algumas vezes, o André Ventura já disse também, e portanto, não tendo maioria absoluta, tem que conversar com os outros partidos políticos. Mesmo tendo maioria absoluta, deveria conversar. Mas não tem. Mas perdeu peso relativo, perdeu um vereador. Portanto, a sua legitimidade democrática existe do voto popular, mas é menor do que tinha no outro mandato. Tem menos um vereador. Mas o Presidente Bernardino Soares teve um discurso que está gravado. Sim. E que nós temos em primeira página que diz que, cuidado, não tentem condicionar-nos e impedir o nosso trabalho, porque aí da mesma forma que os consensos existem da cedência de ambas as partes, não é só de um lado. Claro. Se existisse uma maioria absoluta de qualquer partido, as cedências não são necessárias. Certo? A população escolheu aquele caminho claramente. Neste caso, a população não escolheu o caminho claramente. A população escolheu 3 caminhos. E disse assim, o que a população diz às pessoas, disse aos políticos foi: meus caros, o atual presidente é o presidente que nós achamos deve ser o melhor, mas achamos que ele deve conversar sempre com os outros partidos políticos. E acha que o PCP não percebeu isso? Acho que o PCP começa a perceber isso agora. Nota-se, mas foi preciso haver votos contra, haver possibilidades de o Chimar não terem orçamento. Quer dizer, há aqui um conjunto de posições que nós todos tivemos de tomar. Por isso é que eu digo, não tem prazer nenhum em fazer oposição. Ao contrário, que as pessoas pensam, as pessoas lá em casa não entendem isso, Sr. António. Eu estou convencido que as pessoas que votaram no PSD não estão à espera que o PSD esteja ali a criar problemas ao Partido Comunista. Não, estão à espera que o PSD defenda os interesses das populações e aquilo que defendeu em campanha eleitoral, dentro da medida do possível, porque não ganhamos as eleições. É o que as pessoas estão à espera. Sabe que pior do que não fazer consensos é fazer a política da terra queimada. Eu não sou a favor da política da terra queimada.
Eu não sou a favor da política terra queimada. Eu andamos todos no terreno, todos os dias. Eu falo com muitas pessoas na rua e muitas vêm perguntar, olha, ainda ontem, depois da reunião de Câmara, um senhor veio perguntar, olha, mas porquê é que o PSD absteve-se num ponto X? Um município estava a assistir. E eu expliquei porque é que nos abstemos naquele ponto em concreto. E os outros municípios Mas a pessoa- todos que a não pessoa diz ouviram assim- essa explicação? Não, sim, mas o senhor diz assim, então os senhores, na prática, não têm aqui uma divergência de fundo, porque não estão a favor. As pessoas não entendem o jogo político, Sr. António. Mas, evidentemente que nós não podemos votar a favor de coisas completamente contrárias ao que nós defendemos. Isso é evidente. E sem Mas se documentos, houver- muito menos, não é? e sem documentos, muito menos. Se houver uma boa vontade de todos, que eu acho que está a começar a haver, não vejo porque é que a Câmara não há de continuar a fazer o seu trabalho. Quais são as grandes questões, no seu entender, em relação ao futuro deste mandato em Loures? Quais são as grandes questões que vão pôr, digamos, novamente alguma efervescência na luta política na Câmara e não só? Nós, PSD, temos que continuar, é tal orientação política que temos que ter. Eu acho que devemos continuar a concentrar-nos no nosso programa. O nosso programa definia as três grandes áreas, era a questão da segurança, a questão da mobilidade e transportes e a questão da habitação social. De facto, é um escândalo o que acontece em Loures. Portanto, nós temos que continuar com estas três vertentes muito fortes. As pessoas sentem na pele todos os dias estas situações, somente a questão da mobilidade e transportes e a questão da segurança, a questão da habitação social, são as pessoas que lá vivem que sentem. E nós não podemos estar constantemente a pregoar que fazemos isto, aquilo e aquilo outro, mas depois não resolvemos os problemas concretos das pessoas. Não é aceitável em relação à segurança, que este Governo não tenha ainda imposto em prática o contrato de local de segurança. Não é aceitável que a Câmara Municipal de Loures não esteja na rua todos os dias a exigir mais efetivos e mais equipamentos para a PSP e para a GNR em Loures. Não é aceitável. Não é aceitável. E portanto, também não devia de contribuir com algumas viaturas. É isso que eu ia dizer. E não é aceitável. Mas isso não é público da parte que a do Câmara- PSD, essa posição. Estou a dizer agora. Não é aceitável que a Câmara continue a fechar os olhos, a tapar o sol com a peneira e a não assumir as suas responsabilidades perante as populações. Bem, podem dizer que não há competências disto nem daquilo. Não há competências, mas há responsabilidade. Estamos todos os dias a ver os problemas acontecerem. E, portanto... Mas se o PSD tomasse uma posição, porquê é que não se faz? A CDU se calhar tinha que vir a terreiro justificar porque é que não dá viaturas. Nós fizemos propostas desse Mudar sentido. aqui entre aspas, Sim, não é? nós fizemos propostas E quem é nesse que tem sentido. conhecimento disso? Pois, a questão o é a problema sempre o informação, mesmo, Vamos sempre ao mesmo. Andamos aqui à Pronto. volta, o problema é sempre o mesmo. Mas eu vou dar um exemplo concreto. A Câmara nem precisava de um grande investimento para apoiar a PSP e a GNR em relação aos equipamentos de viaturas. Nem precisava de um investimento. Mas estava só a permitir fazer um protocolo com a PSP e com a GNR que permitia que eles utilizassem as oficinas da Câmara para fazer a manutenção. Já dava uma grande ajuda. Dá a ver? Que é a manutenção normal que a Câmara tem que fazer. Lá com está os seus uma carros. proposta que o PSD devia E tornar fizemos essa pública. proposta. Pública. Não ficar fizemos essa resumida, proposta. não Nós ficar fomos mais resumida longe. aos, Nós fomos mais aos longe. corredores Nós do fomos mais poder. longe que era adquirir viaturas para a PSP, para as polícias. Sim, sim. Para a polícia, Mas a para começar, se calhar as oficinas já era... É a manutenção dos veículos. Se eles tiverem manutenção, têm veículos. Não tem problema. O problema não é ter veículos, é não terem manutenção para os veículos. Pois. E, portanto, nós temos que apostar muito, continuar muito com este discurso. Evidentemente que há uma coisa que nós não podemos admitir, que é que os impostos invertam o sentido de descida, portanto, que comecem agora a aumentar. Não, isso ia para baixar, sempre, connosco será sempre a baixar. Achamos que há outras situações, há muita despesa desnecessária na Câmara, mas isso são situações de debate político concreto. Agora, as grandes áreas, mobilidade e transportes, segurança e habitação social. Mobilidade e transportes, deixe-me que lhe diga que este Executivo é o maior bluff que existe à face da Terra. Fizemos os abaixo-assinados para o metro, antes das eleições autárquicas. Toda a gente participou, foi uma festa maravilhosa. Fomos ao Parlamento entregar o abaixo-assinado. O Governo teve semana e manda para o abaixo-assinado e não investe €1 para o Conselho de Loures no metro, no metropolitano de Lisboa. €1. Não investe €1. E se no futuro houver alguma coisa... A Câmara, até agora, o que é que fez a seguir isso? Zero. Fizemos uma moção na reunião de Câmara, medidas concretas, zero. Medidas concretas, zero. E quais são as propostas? A população também não conhece as propostas do PSD. Não, Voltamos não é sempre da ao mesmo. população, não é do PSD. A proposta foi que foi um baixo assinado. Essa proposta é aquela Sim, que nós sim, mas temos. quais são as propostas do PSD para esse assunto? Para evitar, para fazer, é dar todos os dias ali. A vez de fazer manifestações por tudo e por nada,
tudo e por nada, se calhar é exagero, mas por situações para defender interesses particulares e corporativos de uma certa número de pessoas, porque é que não se provoca uma manifestação de todos os lourenços, aqueles que quiserem participar, de todos os partidos políticos, para defender o metro? Arranjam-se meia dúzia de burros e alguns Ferraris e... Não, isso depois é um evento, como é que é feito o evento, a manifestação, isso depois já não... Ok. Porquê é que não vamos, porquê é que não nos sentamos com a direção, com o Sr. Ministro dos Transportes e o Sr. Secretário de Estado, vamos lá falar sobre isto. O que é preciso fazer para vir para longe? Porque eu tenho a certeza... E se vier 1 metro de superfície é mais barato? Ora, isso que eu ia dizer, eu tenho a certeza que poderá haver alternativas ao metro, como nós Eles já o conhecemos, disseram. para a zona norte para a linha norte de Lisboa. Certeza que há alternativas. Não temos. É evidente. Mas também não vi esforço nenhum da parte dos vereadores. Há um erro crasso da linha. Quer que diga qual é a minha opinião em relação ao metro? Há um erro crasso na forma como a Câmara está digamos, a discutir o assunto com o Governo. Não está a discutir, mas a termos políticos. Que é o seguinte: nós estamos contra o investimento do metro para a zona oeste de Lisboa, portanto, para Alcântara, etc. Nós não temos de estar contra esse investimento. Nós temos é que arranjar alternativas a esse investimento. Nós temos é negociar alternativas. Nós queremos também esse investimento. É um erro crasso. Nós chamamos, é mais para ali do que para aqui. Não, nós não temos nada. Aquelas populações também precisam de apoio. Não é isso que está em causa. E é um erro crasso na nossa análise. Nós não temos de estar aqui a competir com as populações de Oeiras, de Algés, seja de onde for, da Amadora. Nós temos de estar aqui a defender os interesses das populações de Loures. E se não for um metro, seja um metro de superfície. Se não for um metro de superfície, que seja um carril, um monocarril, seja o que for. Sim, mas não há aí uma grande... Também não é admissível que não haja um autocarro que se atiria da Azóia ao Hospital de Loures, por exemplo. Há várias coisas que podem ser feitas e não são feitas. Ainda há bem pouco tempo foi anunciado um investimento de 100 milhões na linha do Oeste. Loures nunca quis saber... Pois não? Loures nunca quis saber da linha do Oeste. Mandato que o Fernando Costa levantou a questão. Pois, mas não só. O Pedro Cabeça também foi... O foi... Fernando Costa levantou o problema, o Pedro Cabeça não, muito mas bem. O Pedro Cabeça na Assembleia... Assembleia... Assumiu essa responsabilidade na Assembleia. Mas porquê é que não? E ainda por cima houve agora um investimento de 100 milhões. Vai haver um investimento de 100 milhões. Vamos ver se vai haver, não é? Isto neste governo Bem, assina-se muita coisa, tomáramos nós que o governo já tivesse anunciado que ia haver metro para Loures, não é? Neste governo assina-se muitas coisas, muitos projetos, mas depois eles saírem do papel é que é mais difícil. Mas isso acho que é comum a todos. Não é comum, não. O PSD, nesta matéria, as taxas de execução do governo PSD são muito maiores que as taxas de execução deste governo PSD. Se calhar é outra conversa e... Sim, mas isto é um facto, não é? Não, mas está bem, mas vamos aqui para outra questão e para mim seria a última questão, a não ser que veja outra. A Câmara de Loures passou a entregar alguma parte da cobrança das dívidas à autoridade tributária. O PSD colocou a questão porque é que a habitação social, as dívidas na habitação social não eram também entregues à autoridade tributária. Ou seja, as pessoas têm que começar a ter consciência que em Loures algumas dívidas ao município podem chegar no correio pelas finanças, pela autoridade tributária. Sim, nós sabemos essencialmente taxas e... Há uma proposta do vereador da Agricultura, uma proposta dos vereadores do PSD, para que a cobrança dessas dívidas da habitação social também passem pela autoridade tributária. Quer dizer alguma coisa sobre isso? Não, eu concordo, não tenho nada a dizer. Eu acho que o município tem que fazer tudo os possíveis para tentar arrecadar a verba que não, é devida. Quando eu pergunto é porque o PSD sempre falou nos milhões... Eu concordo, dos 12 milhões. Eu concordo. Que são dívida da habitação social das pessoas que não pagam a sua renda, eu não é? acho que aqui o problema é outro. As pessoas não pagam a renda porque também não vê da parte da Câmara uma proatividade na manutenção do seu património. Eu visitei em campanha casas de habitação social cheias de umidade e as pessoas mostraram as faturas das rendas pagas. A Câmara não pode ter dois pesos e duas medidas. Quer dizer, uns não pagam, não se arranja ninguém as casas. Evidentemente vão dizer as pessoas todas, bem, mas o investimento era muito elevado para a manutenção dos edifícios. É elevado, mas são pessoas, estamos a falar de pessoas. E se as pessoas não querem pagar porque não têm meios, é uma coisa. Se não querem pagar porque a Câmara não nos põe as casas em condições, é outra coisa. Se não querem pagar porque não querem pagar, é uma terceira coisa. Mas a política da Câmara está clara em relação a esse assunto. A política da Câmara é não chatear e não perder o voto. A política da Câmara em relação a esse assunto tem sido não chatear muito e não perder o voto daquelas populações. Portanto, para si o PCP tem naquelas pessoas
digamos, uns potenciais eleitores e não contraria essas... Mas, não toma medidas claras em relação à habitação eu até social. admito que seja um bocado ideológico, dizer que as pessoas têm direito à habitação e o Estado Constitucional. constitucionalmente e tem que dar condições para que as pessoas tenham habitação. Mas neste caso nem é o caso, porque o Presidente Bernardino Soares defende que as rendas sejam pagas e, portanto, aqui a questão Também não podia defender que não. Aqui a questão e nós em Loures e em muitos conselhos, estamos habituados. Eu um dia tinha uma discussão, já à parte, mas que vai perceber a ligação. Tinha uma discussão com um companheiro que me dizia: bem, os partidos políticos, pá, é tudo um lobby, é tudo um grande cacique, pá, e tal. E eu dizia assim: não, estás enganado. Nas autarquias não é os partidos políticos que são cacique. Quem são os caciques? São as associações no terreno, são as associações de bombeiros, são os agrupamentos, as associações de pais, e esses é que são os verdadeiros caciques. Os partidos políticos têm que perder a mania, desculpe-me, diga isto com toda a frontalidade, e eu estou à vontade que o PSD tem dirigentes em algumas associações que são militantes do PSD, tem que perder a mania de usar as associações a seu proveito eleitoral. E tem que perder a mania de defender os interesses de algumas associações em detrimento de outras, só por causa dos dirigentes serem de um partido A, B, C ou D. E tem que perder a mania de prejudicar umas associações por causa disso também. E nós todos temos que perder a mania de achar que as associações são pau para toda a obra. O associativismo não é pau para toda a obra. O associativismo, e agora vou separar, o associativismo e PSS das outras. E PSS fazem um trabalho muito meritório e que tem de ser incentivado pelo poder local e central. Mas é porque o Estado não tem capacidade para fazer esses serviços. Se tivesse capacidade, não tinha de estar a pedir a IPSS para fazê-lo. Mas o outro associativismo, vou dar um exemplo. Mas as IPSS também têm estado no foco das notícias por má gestão. Sim, mas isso é a fiscalização depois do sistema. Isso aí tem que haver. As pessoas também podem abusar depois das suas posições. Mais uma vez eu digo, as associações não são um saco de votos. É que os partidos utilizam associações e o PSD não tem esse, em Loures não tem esse hábito, também não tem esse problema. Mas não utiliza as associações como sacos de votos. O verdadeiro cacique não é os partidos nos conselhos, não é os partidos políticos, é as associações. E, portanto, eu não tenho medo nenhum de dizer isto à frente das câmaras. O associativismo não pode servir para interesses particulares de partidos. Não pode. Os dirigentes associativos não podem estar a ser eleitos para fazer favores a partidos políticos. E a Câmara Municipal e as câmaras municipais, as autarquias, não podem beneficiar associações só porque têm um dirigente do partido político A, B, C ou D. Nem podem prejudicar. E, portanto, as coisas são assim, têm de ser assim. Não é admissível, vou dar este exemplo, que a Câmara gaste muito pouco dinheiro em desporto escolar, por exemplo, mas depois dê muito dinheiro, não se calhar o suficiente, mas dá muito dinheiro para a formação nos clubes. O Estado tudo bem, não temos um Estado fechado, mas eu sou a favor, e olha, digo que sou de esquerda, sou dessa matéria, que o Estado tenha de condições às pessoas, aos jovens, no desporto escolar efetivo. Não é uma aula de ginástica, não é uma ou duas aulas de ginástica por semana. Uhum. Isso é o que faz parte do currículo escolar. Eu estou a falar de desporto escolar verdadeiro. Iniciativas escolares verdadeiras. Desporto escolar verdadeiro. Mas o Sr. António ou eu próprio, se alugarmos um espaço municipal, tem que pagar a minha taxa. Porquê que o associação não paga a sua taxa? Sabe que a Câmara deixou de cobrar mais de 2 milhões de euros nos últimos 4 anos de isenções dadas a associativos? Aliás, todas as reuniões de câmaras nós vemos isso. Há isenções até atribuídas. A favor nisso também. Mas se calhar temos que mudar o regulamento, se calhar não pode ser uma isenção, se calhar tem que ser só 50% de isenção, se calhar não pode ser, ou 50% de desconto, se calhar não pode ser para tudo e para todos, se calhar tem que ser para atividades específicas. Está a ver? O movimento associativo também dava um programa. O movimento associativo é o que eu estou a dizer. Os partidos políticos não podem usar o movimento associativo como saco de votos e utilizam nas autarquias. E muitas vezes os dirigentes do movimento associativo são pressionados. Ora bem, e são dos motivos que há muitas dificuldades para mudar o poder político nas autarquias. Porque depois os pequenos poderes locais estão presos ao poder da autarquia. Depois são todos ali fechados, obrigados a votar todos uns dos outros. Pode ser aqui um bocado a imagem. Isto tem de acabar. Esta promiscuidade, isto tem que acabar. É muito duro o que eu estou a dizer.
É, se calhar, amanhã aí dizem todos mal de mim que eu quero acabar com o associativismo. Não quero acabar com o associativismo. Eu quero que o município assuma as suas responsabilidades em termos de serviço público, não há espaço para outros. Acho que o associativismo existe para as pessoas fazerem um serviço público se acharem que o devem fazer. Não serve só para fazer interesses particulares, nem interesses, muito menos interesses de partidos políticos. Muito menos interesses de partidos políticos. E, portanto, Mas a realidade... isto tudo para dizer o quê? Ora, isto tudo para dizer o quê? Nós temos de ter coragem no PSD de tomar decisões sobre estas matérias. É um exemplo muito interessante este que eu dei agora. O que é que esta Comissão Política pensa sobre o associativismo e a forma como é gerido politicamente nas autarquias o associativismo? Isto é que me interessa saber. E aquelas posições que a miúdo tem vindo na Câmara... O senhor já me ouviu a dizer na Câmara que muitas vezes temos que começar a regrar melhor aqui as sensibilizações. Já me ouviu dizer isto. E já fui criticado por todos os partidos políticos. Não, mas logo a seguir diz, mas vocês votam sempre a favor. Estamos porque aquilo... Vamos lá ver. Por uma razão muito simples. Cumpre o regulamento, está em vigor. Exatamente. Eu só posso votar contra se não cumprir o regulamento em vigor. Ou se politicamente for completamente errado. Se calhar tínhamos que perceber porque é que alguns apoiam tanto o associativismo. Então, por causa disso que eu disse, utiliza-se o associativismo como caciques locais. E a habitação social é exatamente a mesma coisa. Nós estamos sempre a ouvir... Mas isto vale para todos os partidos. Isto vale para todos os partidos. Na apelação, a Quinta da Fonte, existe um conjunto de associações. Vejam como é que os partidos políticos utilizam as associações, nomeadamente o Partido Socialista e o Partido Comunista. Vejam. O presidente da Junta de Freguesia, Camarate, Apelação e Unos. É presidente da Associação dos Bombeiros. Mas isto... Nós aqui também temos presidentes de junta que são também comandantes de bombeiros. Isso também temos. As pessoas não têm a noção de dizer assim, muito bem, só isto não posso ser isto. Se fosse eu, as pessoas têm todas as liberdades de se candidatarem a todos os cargos públicos. Diziam assim, a partir deste momento, vejo-me a compatibilidade, não sou mais presidente da Associação Humanitária. Por favor, vamos marcar eleições, venham outros a seguir. Abstia-me de votar todas as matérias sobre aquele... Mas se calhar se não tivesse esse peso também não era eleito pelo Partido X, se não tivesse o peso que tem na Associação... Mas o problema é exatamente este. Okay. Estamos a dizer todos exatamente os tais lobbies. Como é que nós vamos minimizar estes lobbies? Pois. Como é que nós vamos minimizar estes interesses? Não é só a Beca que tem interesses, não é só empresários na área XYZ, de construção, etc. Os maiores lobbies políticos a nível autárquico é o movimento associativo. É o maior lobby. Lobby e cacique. Portanto, eu gostava também de saber e quero saber qual é a posição do meu partido sobre estas matérias. Já deixámos aqui muitos desafios. Mas conversa... a última pergunta que me fez eu acho que não respondi. Acabei por não responder. Qual é que foi? Sobre a autoridade tributária. Sobre a questão das dívidas. Portanto, nós temos a questão da política da cobrança. Eu acho que o Partido Comunista quer evitar que haja estes conflitos para depois evitar perder votos. É simples. E se for as finanças já não... Depois estamos a prejudicar quem? As populações todas à volta. Mas acha que é prejudicial para as populações ser as finanças... Muito pelo contrário. Até porque o que foi apresentado é que não tem grandes custos para a Câmara, não é? As finanças do que... Pois, se chegar uma carta das finanças, a pessoa diz... Muito pelo contrário. Que eu tenho que resolver isto. Mas também acho que a Câmara cobra taxas e taxinhas tudo e por nada, coisas completamente desnecessárias. E acho que a Câmara, por exemplo, também devia ter mais atenção, nomeadamente na educação, às taxas que cobra. Ok. Ele pode perguntar qual é a taxa de educação, estão a falar das refeições escolares. Acho que a Câmara podia perfeitamente ter uma forma, isso bem que está tabulado por lei, mas podia ter uma forma aqui, como também na questão dos livros escolares, etc., uma forma de trabalhar diferente. Mais uma vez... Isso é que é ajudar todas as populações, não é ajudar esse grupo A, B, C ou D. Mas mais uma vez essas posições não são públicas, mas nenhum dos partidos, não é só o PSD. O PSD, a CDU e o PS... Agradecer imenso o seu convite, António, por esta conversa, que já vai longa. Já vai bastante. E dar os parabéns pelo serviço público que promovem todos os dias. Muito obrigado. Vereador, até uma próxima conversa.